Alô, varandeiros! Para você ligado na varanda mais famosa do Brasil, um grande abraço. Chegamos para falar muito do Santos Futebol Clube. E olha, o Santos passou ontem pelo Deportivo Lara, mas poderia ter sido mais fácil. Foi um jogo delicado, o Santos sofreu um pouquinho no final, a torcida ficou apreensiva, o que gerou muitas críticas do torcedor, alguns elogiando, outros criticando. Vamos falar aqui muito sobre o jogo de ontem e desse começo de trabalho do Ariel Holan, que é um começo teoricamente bom. O Santos tem muito a melhorar. Eu quero falar daquilo que eu acho que o Santos precisa melhorar para galgar melhores resultados ainda em 2021. Bom, a posse de bola do Santos ontem mais uma vez chamou a atenção, né? O Santos ontem teve 70% de posse de bola no primeiro tempo e no acumulado do jogo 66% de posse de bola. Ou seja, durante os 90 minutos o Santos ficou com a bola 66% do tempo. É muita coisa. Agora, mais uma vez se repetiu a falta de agressividade do time, tocando muito a bola ali lateralmente, né? O Santos melhorou naquela questão de recuar a bola para o goleiro. Dificilmente o João Paulo tem participado do jogo com os pés, mas o Santos está tocando muito a bola lateralmente ainda, principalmente no setor de meio campo. Desses 66% de posse de bola, o Santos finalizou apenas 8 vezes. 8 vezes o Santos finalizou e 3 delas foram ao gol do goleiro Curiel do Deportivo Lara. É muito pouco, o que mais uma vez evidencia que o ataque do Santos não tem essa fome de gol toda, né? Foi muito que a gente falou ontem na transmissão do Varanda Futebol Debate. Aliás, 50 mil visualizações. Queria agradecer o carinho de todos vocês, uma audiência massiva ontem da torcida do Santos na narração de Santos e Deportivo Lara. Agora, sobre o domínio de jogo, o Santos tem tocado a bola muito bem, né? Foram 84% de acerto na posse de bola, 543 passes certos, mas o Santos tem sido pouco objetivo. Principalmente o garoto Ângelo, que está muito bem no Santos Futebol Clube, tem apenas 16 anos, mas claramente o Ângelo precisa trabalhar a finalização. Você percebe que em alguns momentos ele tem a oportunidade de chutar e acaba preferindo um drible ou até mesmo um toque, né? Pro companheiro. É importante o atacante ter fome de gol, né? Assim é o Soteldo, precisa ter mais fome de gol. O Soteldo ontem que fez um golaço de falta, mas tá faltando um pouquinho mais de fome de gol pros atacantes do Santos Futebol Clube. O Marcos Leonardo, que se movimentou bastante no primeiro tempo, não fez um grande jogo não, o Marcos Leonardo, e cansou no segundo tempo o Marcos Leonardo. Agora, um ponto muito importante que eu acho que atrapalhou e é preciso a gente ponderar, né, para fazer análise do jogo, é a entrevista do Ariel Holan após o jogo, mencionando que o Santos teve um problema estomacal generalizado, né, meio-dia do dia de ontem, ou seja, pouco antes do início do jogo. Isso, sem dúvida alguma, atrapalha o rendimento dos jogadores, né? Sem dúvida alguma, atrapalha o rendimento dos atletas e prejudicou, sem dúvida, o desempenho do Santos contra o Deportivo Lara. Aliás, talvez tenha sido esse o motivo que fez com que o Ariel Holan demorasse para trocar, para substituir os jogadores no segundo tempo. Que foi uma crítica que eu fiz ontem no pós-jogo ao Ariel Holan. Eu acho que dos jogos que o Ariel Holan comandou o Santos, ontem ele não foi bem. E aí eu explico por quê. Acho que o Ariel Holan está fazendo um bom trabalho no Santos, tem conhecimento do grupo, tem colocado sim os melhores para jogar e tem feito realmente um bom trabalho nesse começo de trabalho no Santos Futebol Clube. Mas uma das críticas que eu fiz ao Ariel Holan ontem foi a demora para mudar os jogadores no segundo tempo. Claramente o Ângelo não estava bem no jogo, né? O Ângelo não estava sendo aquele Ângelo dos jogos anteriores. E o Lucas Braga estava no banco. Então demorou demais para colocar o Lucas Braga, o que poderia ter custado inclusive a classificação na pré-Libertadores. O Marcos Leonardo claramente estava cansado, estava sem perna no segundo tempo. É um jogador de 16 anos que está desenvolvendo ainda a musculatura fisicamente e sentiu o jogo ontem lá em Caracas. Então o Ariel Holan poderia ter trocado um pouquinho antes, assim como a entrada do Gabriel Pirani, né, que também demorou para entrar, e claramente, depois que entrou o Lucas Braga na direita, o Pirani jogando ali mais pela esquerda, ajudando o Soteldo, o Santos melhorou e melhorou demais. O Bruno Marques acabou entrando no lugar
do atacante Marcos Leonardo, e mais uma vez o Bruno Marques não foi bem, né? O Bruno Marques que realmente vem de uma sequência de jogos aí que não tá nada legal, não tá nada bem, tecnicamente tem matado a bola na canela e ontem mais uma vez acabou não aproveitando a oportunidade. Então a minha crítica no jogo de ontem foi pela demora nas alterações por parte do Ariel Roland. Nada grave, mas ontem poderia ter custado a eliminação do Santos para o Deportivo Lara. Aliás, se o Lara tem um time melhor ofensivamente, poderia sim ter complicado a vida do Santos na pré-Libertadores. E a pré-Libertadores, a Libertadores da América, em fase de mata-mata, não aceita erros, né? Não aceita erros. Vale lembrar o Cuca, que escalou mal o Santos contra o Palmeiras e o Santos perdeu uma Copa Libertadores para o Palmeiras de 1-0. Então é muito importante, eu acho que é uma crítica construtiva. Eu vi muitos torcedores ali até pedindo a cabeça do Ariel Roland, acho que não é o caminho. O Santos começa bem a temporada se classificando para jogar a próxima fase da pré-Libertadores, mas precisa melhorar. É lógico que com o Marinho em campo, o Santos ganha muito poder de fogo, sem dúvida alguma. O Caio Jorge está muito melhor do que o Marcos Leonardo, é um jogador mais pronto do que o Marcos Leonardo, então o Santos ganha também ofensivamente com o Caio Jorge. Mas tem muita coisa a ser corrigido, ainda acho que o setor defensivo falha demais, principalmente na bola aérea. O Santos tem tomado gols com bastante frequência de bola aérea e são falhas graves, né? O time parece que não sai do chão. Ontem, mais uma vez, o Pará não subiu na bola. O Alisson ficou olhando o atacante, o zagueiro do Deportivo Lara fazer o gol. João Paulo, mais uma vez, parado ali no gol. Então, é importante o Santos trabalhar melhor o seu sistema defensivo. Eu ainda acho que em algum momento o Ariel Roland vai sacar o Felipe Jonathan do time. Eu queria ver pelo menos alguns testes, o Santos jogando com 3 zagueiros, né? Kaique Fernandes, o Alex ou o Sabino e o Luan Pérez um pouquinho para a esquerda, né? Deslocado para a lateral esquerda. Eu acho que talvez com esse esquema, o Santos jogando com força ofensiva, né? E o Gabriel Pirani jogando ali no lugar do Jean Mota, eu acho que o Santos vai ganhar muita ofensividade e vai ficar mais equilibrado defensivamente. Eu acho que claramente não está funcionando o Felipe Jonathan jogando de ala, por mais que o Ariel Roland esteja insistindo no Jonathan de ala, não está funcionando, ele não está nem marcando, nem atacando com qualidade. Então eu queria ver, principalmente no Campeonato Paulista, uma formação de 3 zagueiros. Ela pode ser durante o jogo, né? Ou até mesmo no início do jogo, mas eu acho interessante. Eu acho que o Santos precisa melhorar na bola aérea e o Sabino pode ser fundamental na qualidade do Santos, tanto na bola aérea defensiva quanto na bola aérea ofensiva. E aí eu deslocaria o Luan Pérez para jogar ali como lateral, né? Com 3 zagueiros, ele caído um pouco mais para esquerda. Mas o resultado foi espetacular. Repito, a crítica é sempre construtiva e o torcedor do Santos não pode se dividir tanto, né? Metade só elogia, outra metade só critica. Acho que é preciso ser ponderado, é preciso fazer uma média. Não é porque tem começo de trabalho do Ariel Roland que o torcedor não pode criticar, né? Eu vi alguns torcedores falando, olha, se você não for sócio, você não pode criticar o Santos Futebol Clube. Não é esse o caminho, né? O torcedor tem sim ser sócio, se associar ao Santos Futebol Clube, mas às vezes ele não é sócio, ou por questão financeira, ou porque entende que os produtos oferecidos não agregam tanto valor para ele, enfim, mas nem por isso ele deixa de ser santista, nem por isso ele pode deixar de criticar ou elogiar o Santos Futebol Clube. É importante que o torcedor se una nesse momento que o Santos vive, um momento de reconstrução, tanto na parte diretiva como também na parte técnica dentro de campo. Então, é todos em prol do Santos Futebol Clube, isso é o mais importante. As opiniões são sempre bem-vindas, as críticas são bem-vindas, assim como os elogios também são bem-vindos. É um único Santos, é uma única torcida, buscando sempre o bem desse time maravilhoso chamado Santos Futebol Clube. Varandeiros, encontro marcado com todos vocês hoje, 20 horas e 30 minutos, para falar muito do Santos Futebol Clube, debater o jogo de ontem, fazer aí uma análise da sequência do Santos no Campeonato Paulista e também na Copa Libertadores da América. Encontro você hoje, 20 horas e 30 minutos. Um grande abraço, até mais.
antes, deixa seu like e se inscreva no canal Varanda Futebol Debate. Um grande abraço!